Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Cristo para todos. Eu me chamo Elizabeth Lopes dos Santos, moro em Portugal. Sou cristã e resolvi escrever esse canal para poder contar o meu dia a dia como imigrante aqui nesse país. As bênçãos que Deus tem feito, as lutas o qual eu passo e que eu sei que é a história de muitos também. E tem muitos anos que eu tento fazer o canal e não consigo, porque falta coragem. E eu resolvi ter coragem e agir. Por isso que eu abri esse canal. Tem alguns canais que eu olho, que eu vejo, que eu gosto. Alguns canais que eu vou acompanhando, que é o dia a dia deles, na roça, como faz as coisas. E como eu aluguei uma casa que tem um terreno, então eu resolvi contar passo a passo como que é o meu dia a dia. Espero que vocês gostem, espero que tenha assim um bom aceitamento, né? E aquilo que é bom para aproveitar nós pegamos e aquilo que não é nós deixamos. E isso é na nossa vida toda. Essa já é minha segunda vez que eu venho para Portugal. Sou casada, tenho 2 filhos e a minha filha é casada, tenho o meu genro. E graças a Deus, né? E essa segunda vinda nossa para cá, tudo mudou. Tudo mudou. Primeiro foi que a minha família se rendeu a Cristo. Então, isso para mim já é fundamental, né? Já é fundamental saber que o meu marido, os meus filhos e eu, o meu genro, servimos ao Senhor. E esta casa é uma benção, foi um milagre, né? Só quem acredita mesmo em milagre vão acreditar. Outro dia eu faço outro vídeo contando detalhadamente como foi. Eu morava no apartamento já há 5 anos e a senhora foi vender o apartamento, tivemos que sair e ali nós estávamos acomodados. Só que Deus já sabia o sentimento do meu coração, porque nesse apartamento eu tinha uma varanda, o qual eu tinha alguns vídeos que era até para fazer o canal lá, só que eu não tive coragem. E ali eu plantei giló, plantei quiabo, né? Tive ali pimenta, pimentão, né? E foi ali o desejo de poder estar plantando. E Deus nos conseguiu uma casa não é na mesma vila onde eu morava, no mesmo local, é um pouco mais afastado, mas o qual me deu um terreno de um tamanho enorme para me poder fazer aquilo que estava no desejo do meu coração. E é o que eu tenho feito, é o que é fácil? Não é. Que nós trabalhamos, eu e meu esposo trabalhamos, temos folga só o fim de semana, praticamente só o sábado, porque o domingo cedo nós vamos à igreja e chegamos mais tarde. Mas é uma benção, uma benção. Essa semana mesmo nós estamos fazendo limpeza, eu já até gravei alguns vídeos para poder colocar, né? Mas esse é o de abertura, o qual eu vou falar assim um pouco, né, da nossa segunda vinda para cá. Tivemos aqui a primeira vez, ficamos alguns anos aqui, depois com uma crise aqui, voltamos para o Brasil, chegamos lá depois de uns meses, pegamos a crise também lá, só que devido a muito tempo que eu já estava aqui, eu não consegui me habituar muito lá e retornei para cá. Mas isso é eu falando, mas Jesus já tinha um plano na nossa vida, sabe? Jesus já tinha tudo programado, porque nós somos projeto do Senhor. Mesmo antes da gente nascer, nós somos projeto do Senhor. Então Deus já estava tudo projetado. Ficamos lá um período de quase 6 anos, retornando para cá, vai fazer agora 8 anos, se eu não me engano, 8, 9 anos, já não lembro, foi no final de 2018. E tudo diferente, tudo da primeira vez, entendeu? Tem sabor diferente, tem toque diferente. É muito bom quando você coloca Jesus na frente, quando você faz as coisas e sente a presença de Deus, né? Então por isso que eu resolvi escrever esse canal. Eu sei que tem muitos imigrantes, e não só aqui, mas fora, no Brasil, que às vezes perde uma oportunidade por medo, porque eu tinha muito medo de agir, né? Então, muito medo mesmo. É tanto que eu tenho um livro que eu ganhei já tem 2 anos. E esse livro é que mesmo com medo, haja. E eu ainda não abri ele, porque eu falei que eu não vou abrir de propósito se não for para ler, né? Eu quero abrir e ler, ainda não abri. Olha o título, que maravilha que é. E essa semana nós estamos de férias, eu e meu marido, tiramos férias para poder limpar o terreno,
o qual aqui em Portugal tem chovido bastante meses, desde outubro ou antes um pouco, tem todos os meses chovido, todos os meses, e chuva mesmo, muita mesmo. Agora nós tivemos essa semana de férias, essa semana já choveu na segunda-feira, hoje é quarta-feira, e tá um sol lindo. Fui levar meu filho ao trabalho agora, né, o qual ele trabalha num bairro onde a gente morávamos, e bênção. Espero que vocês gostem, espero que algo bom seja aproveitado. E aquilo que não for bom, faça que nem eu faço. Às vezes eu tô vendo uns vídeos nos canais que eu vejo e falo, não acredito que eu tô vendo isso, não acredito que é assim. Passo à frente e pego aquilo que me agrega, que é bom, que é melhor, entendeu? Tento passar à frente. Então eu espero que vocês gostem. Vou contar um pouquinho, tirar dúvida, entendeu? Aquilo que tiver ao meu alcance, sabe? Porque às vezes a gente acha que nós somos tão pequenos e que o nosso testemunho de vida não serve para outra pessoa. Engana. Qualquer testemunho de vida, seja ele o pequeno que for, é muito importante mesmo. Porque eu tenho passado por processos aqui que eu acredito que muitos imigrantes também têm passado, e que é luta, e que eu não me vitimizo, não. Vamos embora para frente, entendeu? Aí, quando você não vitimiza, quando você vê o agir de Deus, você vê que cada detalhe é milagre. A gente morava num bairro, o qual tivemos que sair, o qual em Portugal agora anda uma crise de casas tão muito alta, devido à demanda de muitos imigrantes que têm vindo para cá. Então, tá tão alta que chega a ser acima do salário, porque a maioria das pessoas aqui, como eu, recebe o salário mínimo daqui de Portugal. Então, é complicado você pagar um aluguel, ter suas despesas, arcar com tudo, com parcela de carro, com seguro, com tudo, com o salário que você recebe. Então, por isso que muitas vezes muitos se juntam, alugam casa e alugam quarto. É o que tem acontecido muito aqui em Portugal. Posso até fazer um vídeo sobre isso contando um pouco. Mas aí eu tava procurando uma casa, né? Assim que a senhora pediu a casa, eu entrei em desespero, eu fiquei ali, sabe, tremendo. E Deus falou fortemente com meu marido, deixou ele calmo. E eu sempre nervosa, pensando que eu dei minha palavra que no período de 3 meses a gente ia sair da casa. E eu não queria faltar com a nossa palavra. E meu marido sempre calmo, né, me passando, calma também. E a gente foi ver várias casas. Só que eu nunca abri a boca para falar para Deus assim que eu queria uma casa com um quintal. Nunca falei que tinha falado com Deus, mas Deus já conhecia o desejo do meu coração. Porque sabia quando eu ia visitar alguns amigos que tinha casa, um quintal, né? E eu falava assim, eu quando arrumar uma casa, nem que seja 1 metro, eu vou conseguir alugar uma casa assim para mim poder plantar, para mim poder fazer minha horta. Mas com Deus eu não tinha falado com Deus, só que Deus sabe o desejo do meu coração, e Deus sabe quando você tem um desejo do teu coração, sabe a sua fidelidade, então isso é muito gostoso. Então eu fui ver várias casas, e as casas que eu fui ver tava tudo certa, só que depois nenhuma deu certa, foi todas saindo, todas fora, e eu comecei a ficar desesperada. E uma irmã na igreja pegou e falou que tinha uma casa que era para ela, só que ela sonhou que Deus mandava ela passar para mim. E eu falei pro meu marido, olha, vamos lá ver a casa, só para a pessoa em si, né, que é minha irmã, não ficar chateada. Só que eu não quero tão longe assim da onde eu moro, porque foram muitos anos morando no mesmo bairro. Desde da primeira vez, quando a segunda vinda agora, eu sempre morei naquele bairro. Só que eu falei pro meu marido, olha, vamos lá ver, que é pra gente depois não ficar um clima ruim entre a gente, né, e a nossa irmã. Só que a casa, a pessoa não aluga o quintal, porque tem 2 cachorros que é da casa. Não posso passar a luz, a água pro meu nome, porque a pessoa ainda vai ter um anexo do lado, porque tem os cachorros, né? E não tira os móveis da casa. Então você sabe que essa casa não dá para nós. Já fui falando com ele assim. E falei com ela, não, eu quero. Liguei pra pessoa, né? E a pessoa, tal, isso aqui. Só que nós fomos ver uma casa e voltando dessa casa, a dona da casa daqui nos ligou. Meu marido falou que só no tom da voz dela sentiu uma paz, algo assim que não dá para escrever. E parecia que eu já conhecia ela há muitos anos, que a gente era amiga e conhecia há muitos anos. E marquei o dia de vir ver essa casa, mas já sabia que não dava para nós, porque eu tinha as minhas coisas e eu queria o quintal.
né? E eu queria também uma casa que eu pudesse ter água, luz no meu nome, para mim poder ter comprovante, essas coisas. Então eu já vim no meio do caminho falando com o meu marido: olha, você já sabe, nós vamos lá ver, que é para dar, né, a palavra, mas você sabe que não vai dar para nós, né? Só se for mesmo o último caso. E a pastora falou para nós um dia, e estava vendo muitas casas, e eu falei que não estava dando nada certo, não gostei de uma, a outra estava dando certo. Aí ela olhou para mim, meu marido, né, a esposa do pastor, e falou assim: irmã, aquela casa que vocês entrarem e sentir paz dentro dela, é porque esta é a casa. Só que eu já vi com meu coração tão duro, sabe, tão fechado assim, que eu já estava mesmo querendo vir ver essa casa. E eu vim com meu marido. Só sei que quando nós chegamos aqui, assim que subiu as escadas, ele sentiu uma paz tão grande, que ele já sabia que era essa casa. Só que eu ainda estava meio fechada mesmo, estava triste com toda a situação, porque nós somos carne, né? Nós somos carne. Não adianta falar que é pela nossa força que nós vamos ganhar. Não, é pela força de Jesus, a misericórdia dele na nossa vida. E eu, quando entrei na casa, só via coisas que eu não queria. Não quero. E ele, quando entrou, diz ele que sentiu uma paz tão grande, que ele olhou para mim e falou: é esta? Eu falei: é? Tá bem, sim. E devido assim, ao momento que nós ficamos, logo no instante, sabe, naquele instante que você vê o céu abrir, foi o que aconteceu. O casal que é dono dessa casa é uma pessoa impecável, maravilhosa, parece que somos amigos há anos. Sabe, quando Deus coloca na tua vida, quando Deus coloca que chegou, foi o que aconteceu. Eu fico tão emocionada em falar, porque foi a casa que não tirava móveis. Ela tirou todos os móveis possíveis, tudo aquilo que eu não queria, porque eu já tinha os móveis dos meus filhos, meu filho, no caso minha filha não morava mais com a gente, é casada. Os meus sogros já tinham já o quarto deles, já os móveis deles, o meu também. Era velho, mas era meu, eu não queria desfazer. E ela tirou tudo. E ainda ficou perguntando o que eu queria tirar. Tirou tudo aquilo que eu falei, isso não dá. Ela tirou tudo, foi uma bênção de Deus e, sabe, estava tudo certo. De repente, Deus me transformou de tal maneira que eu me apaixonei pela casa, sabe, me apaixonei pelo casal que é dono dessa casa. E ao descer nas escadas, onde desce as minhas escadas aqui, tem um vidro, né, que ela é toda de vidro, eu vi o quintal. E vi os cachorros e perguntei bem assim: eu posso ver o quintal? Só que ela falou assim: olha, mas o quintal a gente não aluga por causa dos cães. Eu falei: mas eu posso ver? Ah, sim. E nós fomos ver. E Deus foi abrindo o caminho. Deus foi, sabe,